Oi, pessoal, tudo bem? Na aula passada, conhecemos o período do Trecento, do Renascimento, que também é considerado como um pré-renascimento, né? Foi o início de tudo, né? Conhecemos o Giotto, a introdução de um espaço na pintura, e hoje nós vamos conhecer o período do Quattrocento, do século XV. É o período que o Renascimento atinge a sua era dourada. O humanismo amadurece, então a representação da figura humana, seres divinos mais humanizados. E nesse período, a figura humana ela adquire assim, mais solidez, mais poder, ela fica mais majestosa, ela reflete mais o sentimento de autoconfiança que aquela sociedade estava construindo após a Idade Média. Nesse período, a arte revela novas forças organizadoras, naturalistas e racionais do classicismo. Nesse sentido, depois de Giotto, o próximo marco evolutivo foi o artista Masaccio, que em suas obras o homem, a figura humana, tem um aspecto enobrecido e uma presença visual concreta. É como se ela de fato existisse. A gente vai perceber o volume do corpo e também os efeitos do espaço tridimensional. Vamos lá? O primeiro artista que eu separei chama-se Fra Angelico. Ele era um beato, um frei, tinha sua vida dedicada à religião. E do ponto de vista técnico, Fra Angelico ele enriqueceu a arte com seu interesse para melhorar esse espaço, essa representação do espaço naquela época, tá? Então, depois de Giotto, que iniciou aquela representação de um espaço ainda que não é o que a gente conhece, mas ele começou a despertar esse interesse, Fra Angelico deu continuidade a isso. E na obra Anunciação, que é essa que nós temos aqui, a gente consegue perceber uma profundidade no espaço, uma representação mais naturalista que a de Giotto. Esta pintura chama-se Anunciação e ela tem uma profundidade, ela já apresenta uma profundidade, que aqui ela está representada pelas arcadas laterais dessa arquitetura. A gente pode perceber que os espaços vão diminuindo conforme eles vão se afastando. E também pela representação da expulsão de Adão e Eva do paraíso, lá atrás, que está destacado. Aqui a gente também consegue perceber aquela aplicação da aula passada, do primeiro plano e do último plano. Nós não temos nenhum elemento representativo de figura humana com referência ao tamanho para a gente fazer a diferença do segundo plano, né? O plano do meio. Na verdade, no Renascimento, eles tinham muita dificuldade em representar o plano do meio, o segundo plano. Nas pinturas renascentistas, nós vamos ver muito o primeiro plano e o último plano. O plano do meio a gente não consegue perceber muita representação. Eles tinham dificuldade com isso. Então aqui o anjo e a Maria, a Virgem, estão no primeiro plano, estão maiores, né? Estão mais próximos do observador. No último plano, que tem o anjo expulsando Adão e Eva, eles estão menores, né? Eles estão no último plano. Aqui a gente já percebe aquela variação da aula passada. Já podemos perceber também a presença da arquitetura clássica na pintura. É a primeira vez em que a arquitetura, as construções vão ser representadas na pintura. Então aqui nós temos as arcadas e as colunas. Podemos perceber também como é que o Fra Angelico ele conseguiu representar os dois personagens num espaço interno, melhor que Giotto. Lembra aquela imagem de Giotto? A adoração dos Reis Magos, em que ele tenta colocar a família de Jesus, né, Maria, José e Jesus, num espaço interno, mas como ele ainda não consegue resolver isso bem, a montanha atrás, parece que ela entra por dentro daquela cobertura, ainda não está bem resolvido. Aqui a gente já percebe melhor, eles num espaço interno, eles para dentro. Nessa imagem, a gente também consegue perceber a presença do naturalismo, né? Tem uns arbustos ali atrás, uma palmeira que está sendo representada, né? Metade dela. Conseguimos perceber que o chão tem um gramado, né? Com flores. E também o anjo, na asa do anjo. Eles se inspiravam nas asas dos pássaros verdadeiros para representar as asas
desse anjo. E essa mão desse anjo, o dedo apontando para Maria, também passa mais realismo. Percebe-se também volumes corporais nas personagens, né? Então, aqui em Maria, apesar dela estar com esse manto, né, como eu já comentei, que ainda é um pouco do resquício da Idade Média, a gente percebe o volume. Olha o joelho dela ali apontado pela seta. E também as cores, né? A cor do manto de Maria, esse azul, simboliza que ela é a rainha do céu. Por isso que ela é Maria. O azul, na representação, no Renascimento, significa isso. Que os personagens são celestiais. Então, Jesus vai aparecer com azul, Maria vai aparecer com azul, ok? O outro artista que eu vou apresentar para vocês agora é Masaccio. Masaccio foi o primeiro grande pintor italiano depois de Giotto e o primeiro mestre da Renascença italiana. O que é ser mestre? É ser perito, é ser conhecedor, um grande conhecedor do assunto, ser um instrutor, aquele que sabe tanto que consegue ensinar, é aquele que pode orientar, que pode guiar, é um exemplo de dedicação e de respeito. É no Renascimento que vai iniciar esse conceito de mestre. Apesar de sua breve carreira, né, ele viveu bem pouco, podemos perceber ali pela sua data de nascimento, 1401, e falecimento para 1428, ele foi um dos primeiros a usar a perspectiva científica na pintura. Em suas obras, percebemos figuras menos estáticas, menos paradas, né, com mais movimento. Mas o que é a perspectiva? Perspectiva é uma técnica de representação tridimensional que possibilita a ilusão de profundidade e de relevo nos desenhos. O relevo é o volume, tá? Ou seja, a representação tridimensional, ela tem que possuir altura, largura e profundidade. No plano bidimensional, que é numa tela, que é numa parede, que só tem duas dimensões, altura e largura. Na folha, você não tem o fundo, a profundidade. Mas antes, vamos saber na prática como isso acontece? Você saberia me dizer qual a diferença entre esses dois desenhos? Isso. O de cima apresenta a casa bidimensionalmente, ou seja, com altura e largura. Já o de baixo, tridimensionalmente, ou seja, altura, largura e profundidade. A perspectiva nos ajuda a representar essa tridimensionalidade. E a realidade é tridimensional. Vivemos em um mundo tridimensional. O espaço e todas as formas da realidade possuem tridimensionalidade. Porém, para desenhar qualquer objeto à sua volta, ou até mesmo um ambiente, um lugar, como você faria? Voltemos à tela de Masaccio. A perspectiva renascentista parte de um ponto de vista fixo. É chamada de perspectiva cônica. Esse ponto de vista está sendo apresentado aí na imagem por esse círculo vermelho. Essa perspectiva possui 4 elementos. Ponto de vista, representado pelo PV na imagem ao centro. Esse PV, esse ponto, determina que ele está na altura dos olhos do observador, que somos nós. A linha do horizonte, representado pela sigla LH, é uma linha imaginária que divide o céu da terra e coincide com a altura dos olhos do observador. O ponto de fuga, representado pela sigla PF, também é imaginário e se situa na linha do horizonte, de onde convergem as linhas de fuga. As linhas de fuga, representado pela sigla LF, também podem ser conhecidas como linha de perspectiva. São as linhas da paisagem que nos rodeiam e que se direciona para o ponto de fuga na linha do horizonte. Num ambiente, as linhas de fuga ou linha de perspectiva são responsáveis pela sensação do espaço existente entre o primeiro e o último plano, dando o efeito de profundidade. Esse plano possui 3 representações que são feitas da seguinte maneira: tudo que está no primeiro plano está maior e mais próximo do observador. O que está no segundo plano
está mais distante e, portanto, um pouco menor. E o que está em terceiro plano está mais distante do observador e bem menor, como na atividade da aula passada. Agora vamos dar uma paradinha por aqui e separar o material para a próxima aula. Na próxima aula, em Meet, faremos juntos uma atividade. Portanto, separem uma régua de 30 centímetros, não pode ser menor, e uma folha branca. Façam uma margem de 1 centímetro e aguardem nosso encontro. Iremos criar juntos um desenho utilizando a perspectiva. Um abraço e até semana que vem.